quarta-feira da primeira semana do Advento, ano C. Ouvimos já e meditamos sobre o Evangelho e agora é preciso concluir essas leituras com a segunda leitura de uma carta tão especial, com a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 12 a 4:2. O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade, uns para com os outros e para com todos, tal como nós a temos tido para convosco. O Senhor confirme os vossos corações numa santidade irrepreensível diante de Deus nosso Pai, no dia da vinda de Jesus nosso Senhor, com todos os santos. Finalmente, irmãos, eis que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus. Recebestes de nós instruções sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus, e assim estáis procedendo. Mas deveis progredir ainda mais. Conheceis bem as normas que vos demos da parte do Senhor Jesus. Bem, temos aqui uma das mais antigas cartas do círculo paulino, junto com a primeira carta aos Coríntios. É considerada uma carta muito primitiva, das primeiras. Se percebe isso na evolução para a segunda carta, mas se percebe sobretudo pela fisionomia escatológica desta carta. A escatologia está no centro da questão. O querigma, no seu desenvolvimento e completude, está no centro da questão. A ética social dos cristãos, que promana, como lemos em outras cartas, promana desta dimensão da revelação, que é a escatologia. A escatologia é um conteúdo, é um aspecto da revelação sem o qual nós teríamos nos evangelhos uma biografia, um texto do passado fechado e concluído, e nós teríamos somente o papel de repeti-lo até tudo acabar. Mas não. O São Paulo e o autor da carta aos Hebreus indicam que o evento da encarnação é, de um lado, a conclusão de um longo período de espera e promessas, sobretudo na profecia, e ao mesmo tempo é também a visão de Deus sobre o futuro, sobre as consequências, sobre a conclusão definitiva do querigma cristão. A salvação não depende de um simples olhar no passado, por mais que objetivamente só podemos falar de salvação se nós sabemos considerar o evento Cristo. Nele, objetivamente, na cruz, ele selou o fim da morte, o fim do reino diabólico e a participação, São Paulo chega a dizer em um de seus hinos, transferiu-nos para o reino de seu Filho, nós que éramos escravos, oprimidos pelo reino de Satanás, agora somos homens livres no reino, como filhos no reino de Deus. Por isso a escatologia é a proclamação do futuro realizado já no passado, mas diante da liberdade como mediação para a fé, para a caridade, isto é, a esperança, é preciso que se verifique subjetivamente aquilo que é dom irreversível. Por isso, talvez é sempre bom lembrar que não é uma ciência pequena. A ciência da Mariologia, ela decorre deste conjunto de verdades reveladas, porque enuncia na trajetória da Virgem Maria, é uma trajetória escatológica, porque ela já é aquilo que vai se tornar, concebida sem pecado, e ela, sobretudo, é a primeira cidadã escatológica do novo reino de Deus. Ela assunta aos céus.
Portanto, temos na Virgem algo da grande eclesiologia desta igreja desenhada com tanto carinho e esmero pelo escritor apocalíptico, ao denominá-la o tempo e o lugar das núpcias do Cordeiro, o amparo dos mártires, a cidade sempre luminosa, espaçosa, em que os homens de bem, os cristãos e todos os outros homens de bem vão participar nela e dela da recompensa da salvação definitiva. Por isso, esta carta traz tudo isso. Um outro elemento importante da carta aos Tessalonicenses, e que vale para todas as cartas, é as circunstâncias dessas cartas. São cartas apostólicas dirigidas diretamente ou indiretamente às comunidades apostólicas. No caso de São Paulo, são comunidades anteriores que ele reassume ou são comunidades criadas pelo seu apostolado. Ele as adverte, ele as ensina através de demonstrações, às vezes, com uma chamada forte de conversão, ele as acompanha no seu caminho escatológico. Por isso, essa carta começa com algo tão próprio, tão característico de uma comunidade: crescer e abundar na caridade. Sim, os vínculos da caridade são a mostra e, de certa maneira, o testemunho eloquente ou locais da verdade da fé. Os vínculos da caridade se realizam como forma concreta, à moda do esquema da encarnação, da realidade ou da fisionomia mesma da igreja. Onde não houver caridade, ali não reside a igreja, porque ali, primeiro, não está o Senhor. Ali, segundo, não está a Eucaristia. Ali, terceiro, não ocorre o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como o Pai me amou, eu também vos amo. Este vínculo não se trata só de uma convivência agradável. Alguns grupos de pastoral acham que a igreja tem que ser agradável, com as suas festinhas, com as suas reuniõezinhas. Ótimo, a igreja não precisa ser desagradável, mas precisa ser mais do que agradável. Precisa ser mais do que um grupo de zap. Precisa ser muito mais que uma associação humana. Há entre os homens batizados um verdadeiro legame, uma ligação espiritual ontológica, porque fomos associados pelo único batismo, pela única fé, pela única esperança e pela santa caridade, associados mesmo. Então, a extensão deste vínculo, ela é colocada como a arte de criar santidade irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor. Quando Jesus disse, São Paulo ouviu de Ananias e dos cristãos: vigiai e orai, não permitais que o vosso coração se torne insensível, pois um coração insensível não nutre os olhos da visão da fé, da esperança e da caridade, e, portanto, não nos prepara para o juízo final. Termino com uma palavra que nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos. Cristo, antes de ascender ao céu, dá as últimas instruções aos apóstolos. São Paulo vai insistir várias vezes com a igreja que, se ela não está na instrução dos apóstolos, não vai conseguir amadurecer e cumprir seu papel. Ainda estamos numa fase de laboratórios, de invenções, de personalismos na liturgia, na pastoral, na teologia, quando, na verdade, a igreja permanentemente volta para as instruções apostólicas.